Olá, boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira de muita aprendizagem, aulas prazerosas. Estamos aqui nós fazendo a nossa parte e vocês, alunos, também. A aula de hoje, segunda-feira, será transmitida, conforme vocês estão vendo, aqui através do YouTube. Nesse sentido, desde já aviso para vocês que hoje, além de eu estar aqui no YouTube, eu estou lá na sala do sétimo ano também, acompanhando tudo que vocês estão fazendo nesse exato momento aí em casa, tá certo? Então a gente vai estar conversando mais hoje aqui no YouTube e lá no grupo. Vou estar auxiliando vocês. Não esqueçam, primeiro aviso de tudo. Hoje eu estou aqui no sétimo ano, presencial, acompanhando a avaliação do Mais Pai que deles. Amanhã é a vez do oitavo ano, avaliação do Mais Pai, que é a avaliação presencial na Escola Maria da Conceição. Não pode faltar ninguém, gente. Nós temos que ser 100% de presença, tá certo? A avaliação muito simples, tudo que a gente já trabalhou, envolvendo outros assuntos também, mas o tema da avaliação é de língua portuguesa e matemática, ou seja, são questões de matemática e língua portuguesa. Na quarta-feira é a vez do nono ano. A turminha do nono ano vai se submeter à prova, encerrando aí, né, o nosso ciclo de aplicação de provas, que foi do primeiro ao nono ano. Mas vamos ver o que é que a gente tem para hoje. Hoje nós vamos terminar a correção da avaliação de língua portuguesa, o simuladão que a gente passou, de matemática e português. Eu vou ficar corrigindo as questões de língua portuguesa, hoje finalizar com vocês, e para me identificar se realmente vocês estão corrigindo essas questões, que vocês realmente acompanharam o vídeo. Ao longo do vídeo vai ficar passando uma palavrinha, tá certo? Vai ficar passando uma palavrinha, e aí ao final, nas atividades que eu vou estar passando para vocês, vai ter uma questão que vai perguntar qual foram as palavras que passaram no decorrer do vídeo. Se você acertar, você vai realmente ganhar a sua presença. Se você errar, eu vou pedir que você refaça novamente o questionário e assista o vídeo novamente. Então, muita atenção, não vai passar as palavras para colega nenhum, as palavras que for apresentando o vídeo. Aproveita aí já, pega o teu caderno, pega o teu lápis para abrir no gabarito e verificar ao longo da nossa correção se realmente você conseguiu marcar a resposta correta, por que não conseguiu, e pegar os bizus que eu, professor, vou estar dando ao longo da prova. Os textos são bem pequenos, vai ser uma correção bastante interessante. Vamos com a gente? É isso aí. No primeiro texto, nós temos aqui o título falando Nascimento do Brasil. Nós já corrigimos 12 questões, agora nós vamos para a questão 13. Nascimento do Brasil, tá certo? Você pode ficar dando play para não ouvir a minha voz, se quiser, e você visualizar o texto e ler, ampliar ele e ler, ou então você pode acompanhar junto comigo. Era uma vez, no reino chamado Portugal, um príncipe regente medroso, glutão e viciado em coxas de galinha chamado João. No dia 29 de novembro de 1807, ele ajudou a mãe, uma rainha, cerca de 11 mil pessoas, e partiu para o distante Brasil, uma colônia que pertencia a seus domínios e ficava do outro lado do Oceano Atlântico. A razão da mudança? O medo de ser disposto pelo exército francês, comandado pelo imperador Napoleão Bonaparte. Em terras brasileiras, o príncipe ficou por 13 anos, realizou alguns feitos importantes, tornou-se rei após a morte da mãe e fez do filho. Pedro, seu sucessor. Depois, quando Napoleão já havia perdido a guerra, voltou para a terra natal. É assim, de forma resumida, que muitos brasileiros estudam a vinda da família real portuguesa para o Brasil. É importante a gente sempre ler a fonte desse texto, né? Ali é o Araújo Paulo. O texto foi tirado da Nova Escola, São Paulo Abril, número 209, página 54, ano 2006. Então, nós vamos trabalhar aqui com vocês agora o descritor D7, né?
que trabalha a questão da informação principal apresentada no texto. Nós temos aqui, na questão 3. A informação principal apresentada no texto é... Qual seria, pessoal, a informação? A formação do Império de Napoleão Bonaparte, o texto falava disso. A guerra perdida por Napoleão Bonaparte. A chegada da família real no Brasil. Ou a sucessão, né, ao reino de Dom João. Qual foi as informações que realmente foram tratadas nesse texto? Tá certo? Pensei comigo. Vamos dar um tempinho aí para você reler. Você pode parar o vídeo agora, reler o texto e pensar comigo. Tá certo? Então aqui nós temos como resposta correta, o texto falava de quê? O momento todinho. Ele falava da chegada da família real no Brasil. Certo? Se ficou alguma dúvida, você faça a releitura novamente. Mas se a gente olhar direitinho, né, a gente percebe que o texto está narrando de forma resumida, né, essa vinda, né, da família real. Então, o item correto é o item C. Próximo texto. Nós vamos para o próximo texto. Lê atentamente o texto, para vocês lerem, né? Falar do meio ambiente não é só falar de árvores, plantas, animais, da poluição do ar e da água. Falar em meio ambiente é também falar de crianças e do seu comportamento, né? Porque vocês estão presentes. Você já parou para pensar que somos exemplos para elas? Né? Nós somos exemplos para as crianças, nós adolescentes, adultos, principalmente se você tem uma criança em casa. Se você torna um espelho, você se torna um espelho. Se fosse só o batom que a menina desde cedo ensaia a usar, ou a gravata e os sapatos que o menino treina em pegar emprestado, tudo bem. Estes são hábitos saudáveis e que revelam que você é modelo para que ele possa ser ou estar aos seus cuidados. Mas os hábitos que não são saudáveis? Você, como pai ou responsável, adolescente aí do outro lado da telinha, obedece sempre o sinal vermelho, a velocidade estabelecida para a rua, você cede a sua vez para uma pessoa mais idosa, né? Você separa os resíduos em casa, recicláveis dos não recicláveis, você substitui as lâmpadas tradicionais por fluorescentes ou por lâmpadas do tipo LED e explica o seu gesto para a sua criança, para o seu irmão, pois saiba que cada pequeno gesto seu não passará despercebido por ela. Os pequenos, inclusive, nos corrigem ou nos chamam a atenção. É incrível, né, como a criança ela acompanha a gente, né? Ela segue os passos e ela reproduz geralmente o que os irmãos mais velhos fazem e que os pais também fazem. Então, assim, nós temos que ser exemplo, né? E às vezes eu me pego muito com a questão do meu filho, que a minha filha, quando eu faço alguma coisa, ela tem 5 anos, ela já fica dizendo: pai, mas você disse que era assim. Então, assim, a gente é espelho, a gente tem que dizer uma coisa e realmente fazer, porque não adianta dizer e fazer outra, né? A criança está ali olhando, né? Às vezes ela diz: papai, não pode mentir, tem que falar a verdade, aquela coisa. Então, aqui no D7, a informação principal ainda, nós estamos trabalhando no escritor D7. Informação principal do texto refere-se ao fato de que, qual seria o item aqui, gente? Os pequenos corrigem os adultos, as crianças têm alguns hábitos saudáveis, as crianças percebem cada pequeno gesto, ou as crianças, item D, têm que separar os resíduos caseiros. Qual é a informação principal que você marcou nesse texto? Pense aí com você. Dê uma olhadinha no seu item e reflita agora após ouvir a leitura. Vamos conferir a resposta? Então, nós temos aqui, né, a frase que resume o texto todo. As crianças percebem cada pequeno gesto. Ou seja, elas ficam ali analisando o pai, a mãe, o irmão. O texto traz essa reflexão, que a gente precisa ser exemplo. Resume aí a ideia no item C. Aqui tinha um bloco de matemática que a gente vai passar, né, as questões da professora Franciane. Deixa eu passar aqui para nós. O nosso último bloco, né?
Bloco de quê? Nós corrigimos 14, eram 24, são 10 questões para a gente estar corrigindo agora com vocês. 10 questões bem pequenas, tá certo? Eu estive analisando antes os textos e nós temos aqui a questão que vai ter texto maior, essa daqui, né? O texto da 27, 28 e 29. Os demais são pequenos e rápidos. Vamos acompanhar agora com a gente? Então nós temos aqui o texto Super, né? Superman contra o Batman, né? O filme é apenas o exemplo mais evidente de uma tendência preocupante, da qual poucos se deram conta. Os super-heróis não estão mais combatendo vilões. Alguns reincidentes e tão tradicionais quanto eles estão combatendo um ao outro. Quem imaginaria que um dia veríamos o Superman e o Homem-Morcego no mesmo filme, não aliados contra o crime, mas como os inimigos? O que nos espera no futuro? Homem-Aranha vezes Homem de Ferro? Capitão América vezes Mulher Maravilha? O Hulk num dos seus acessos contra todo mundo? Há quem diga que a questão entre Superman e Batman é antiga, embora os dois nunca tivessem se encontrado, nem socialmente. Algo envolvendo inveja, vaidades, talvez algum comentário elogio da Loslane sobre Batman e sua elegância, o Dark, né? Em contraste com a calça do Superman. Talvez a frustração do Batman por não voar como outro. Confesso que nunca entendi bem o Superman. Do que ele vive? Pergunta, né? Do salário de jornalista? Como Clark Kent, né? Certamente não é. Sabemos tudo. Sabemos tudo sobre as finanças do milionário Bruce Wayne, cujo hobby é se fantasiar de morcego e caçar bandidos, uma das excentricidades de rico como qualquer outra. Mas Superman, qual é sua fonte de renda? É difícil acreditar que ele não use um dos seus superpoderes, como a capacidade de derreter portas de aço, de cofres, de banco, só com olhar, quando precisa de algum, sem declarar para o fisco. Essa estranha novidade de guerra entre o super tem outros significados. Do nosso tempo de leitores de gibis até agora, dissolveram-se as barreiras entre o bem e o mal. Ou o bem e o mal. E nossos heróis perderam a certeza da sua missão na Terra. Hoje não faltam heróis. O texto fala isso pra gente, né? Faltam vilões. Há uma enorme quantidade de poderes ociosos no mundo, aguardando a volta do tempo em que não havia dúvidas sobre quem eram os maus, que nunca voltarão. Resta aos supers medirem seus poderes enquanto se esperam. Eu mal posso esperar por Lanterna Verde vezes o Wolverine, né? Versus Wolverine. Então é um texto aí de Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele tem um texto muito bom, bastante crítico, né? E às vezes trazendo essas resenhas pra gente. Aqui nós temos o descritor 8, né? O descritor 8 ele chama a atenção aqui para isso. Nós temos 3 questões. O texto chama a atenção do leitor para o quê, pessoal? Vamos para cá. Descritor 8. Arrogância entre os super-heróis, em estar brigando entre um e outro. A incerteza dos super-heróis de sua missão na Terra. Falava um pouco disso, mas será que é isso? A dúvida de quem são os maus e bons heróis. A inveja entre os super-heróis. De que o texto chama a atenção para quê? Pensa um pouquinho aí do outro lado. Pode dar pausa se você quiser. O item correto seria, questão C, a dúvida de quem são os maus e os bons super-heróis. Tá certo? O texto chamava a atenção que aqui não existe mais vilões. Os super-heróis estavam brigando entre si. Não é isso? Então, o item correto é o item C. Parabéns para quem acertou.
A próxima pergunta, gente. A próxima pergunta tinha o seguinte. Questão 9. Questão 28, perdão. É o D9. O gênero discursivo apresentado no texto super é o quê? Um artigo de opinião, é um conto, um poema ou um anúncio? Pense comigo, quais são as características do anúncio? O poema. Pense comigo também, quais seriam as características de um conto? Esse texto que nós acabamos de ler, né? O supers, ele parece de fato com o quê? Pensou aí? Então vamos lá. A alternativa correta, né? Eu estava, obviamente, ele estava sendo crítico, Luiz Fernando Veríssimo, quando fez esse texto, ele usou de criticidade, então o texto é um artigo de opinião, item correto, item A. Na questão 29, nós temos aqui a finalidade desse texto, pessoal. A finalidade desse texto é o quê? Seria o quê? Está narrando um acontecimento, bem no conto faz? Está anunciando um produto, como no anúncio faz? Está defendendo uma opinião? Ou está apresentando uma linguagem poética? Tem algum poema no texto? Algum traço de poesia dentro do texto? Qual seria o item correto? Pense comigo aí. Acertou, né, gente? Quem falou, se você marcou a questão anterior, que era um artigo de opinião, então você acabou acertando agora a questão 29, marcando o item C, que é defender uma opinião. Vamos para a próxima questão. O tio está indo bem rápido, né? Porque não estou indo bem rápido, eu estou tentando discutir, até porque vocês podem rever o vídeo de novo, pegar as dicas. Nós temos aqui nas próximas questões o seguinte. Lê o texto 1 e 2 para responder o item a seguir. Nós temos aí o texto 1 e o texto 2 para vocês lerem. Texto 1. Ninguém gosta de pensar no momento em que será obrigado a se desfazer de seu animal de estimação. Mas não é fácil cuidar dele quando ele fica velho e doente. Muitas vezes, quando os males da idade causam sofrimento ao bichinho, impondo-lhe uma má qualidade de vida, o veterinário dá o temido conselho: o melhor é sacrificar. A eutanásia em animais domésticos tem se tornado necessária e frequente porque eles vivem muito mais do que no passado. Antigamente, era raro um cãozinho ou um gato viver tanto tempo suficiente para sua velhice se tornar um problema. Hoje isso é mais comum, ou seja, os animais domésticos estão vivendo mais. O texto aí é da Caroline Mello. Não é fácil se despedir dos seus animais. O texto 2, também da Caroline Mello, né? Aqui a fonte, nós temos aí a escritora americana Jessica Pierce. Há 1 ano sacrificou o seu labrador. Acaba de lançar nos Estados Unidos o livro Chillax, A Última Caminhada, em que aborda a eutanásia animal sob vários aspectos. Ela chama a atenção para o fato de que muita gente sacrifica os animais, porque simplesmente não tem paciência para ajudar, para cuidar dele enquanto os velhos. Então ela traz esse relato no seu livro, né, sobre essa questão da pessoa não ter paciência quando o animal fica velho. Então eles praticam muito a eutanásia sob vários aspectos. Nós temos aqui agora a questão 30, que é comparando os textos 1 e 2, chegamos à seguinte conclusão. Após a leitura do texto 1, o textinho aqui falava sobre a questão de se despedir do seu animal para fazer a questão da eutanásia, cometer, e nós temos aqui um relato, né, da escritora americana da Jessica Pierce, que falava. Então, comparando os dois textos, chegamos à conclusão que ambos tratam da importância do cuidado com animais que precisam de um lar para viverem. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui a questão mais completa para vocês. Deixa eu ver, gente. Houve um errinho aqui. Para viverem sua velhice. Ambos mostram a eutanásia como uma solução para os animais que não têm um lar para viverem sua velhice. Ambos
abordam o tema eutanásia como uma solução para aliviar o sofrimento dos animais na velhice? Ou ambos discordam da prática da eutanásia? O item D jamais poderia ser, né? Os dois, em nenhum momento, fala que discordam desse hábito, dessa questão, né? A eutanásia como solução para animais que não têm lá para viverem, né? Não fala disso, item B. Né? Os animais, lá os dois textos tratavam quando os animais ficavam velhos. O item a importância dos cuidados dos animais que precisam de um lar. Não está falando disso também, na sua velhice. Não está falando que o animal que é velho precisa ter um lar. Está falando o quê? Ambos abordam a eutanásia como solução para o problema da velhice. Os dois textos ressaltam isso. Seria o item C, tá certo? Você aí do outro lado que marcou outro item, deveria ter lido com mais atenção. Parabéns para você que acertou. Ainda nós temos aqui mais uma questão que trabalha dois textos, o texto 1 e o texto 2. Vamos dar uma olhadinha no que esses textos têm a nos dizer. Texto 1. Como nossos pais, minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Interpretada por Liz Regina, composta por Belchior. Como nossos pais, o texto, né, a fonte ali, para vocês verem. E o texto 2 diz o quê? O que o pai calou apareceu na boca do filho. E muitas vezes descobri que o filho era o segredo revelado do pai. O texto ali do Frederico Nietzsche. Então nós temos aí, olha só o texto. O que o pai calou aparece na boca do filho. E muitas vezes descobri que o filho era o segredo revelado do pai. D13. Comparando os textos, gente, a gente pode concluir que ambos abordam a seguinte temática. Os dois textos que a gente leu abordam as marcas que os filhos carregam dos pais, as marcas que os pais carregam dos filhos, as descobertas entre os filhos e pais, a angústia de se parecer com os pais. O que é que esse texto traz aí para a gente? O que é que vocês poderiam dizer? Qual seria o item correto? Seria o item A, gente. As marcas que os filhos carregam dos pais. Vamos dar uma lidazinha, olha. O que o pai calou parece na boca do filho. Ou seja, o que o pai calou ali durante a infância vai aparecer logo na boca do filho. Existe aquele ditado que diz o seguinte: costume de casa vai à praça. Eu posso dizer que meu filho é isso, mas se em casa ele não tiver educação, vai transparecer. E o texto 1 está aqui. Como nossos pais, minha dor é perceber como que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ou seja, a gente acaba carregando as marcas dos nossos pais, da vivência com eles no decorrer da nossa vida. Próximo texto. Agora nós vamos para cá, né? Observe o texto abaixo e responda as questões 32 e 33. O que é que diz esse texto aí? O tio já está aqui, atrás de beber água, mas não pode, né? Vou beber água aqui, não vou ser antiético na frente de vocês, nesse momento. Daqui a pouco, está chegando aqui ao final, viu? Observe o texto abaixo e responda os itens da questão 32 e 33, tá certo? Garanta sua sacola retornável. Antes da gente começar a ler esse texto, tá certo? Antes da gente começar a ler esse texto, vamos para a palavrinha. A palavra que eu falei, vocês têm que anotar no caderno para ganhar a frequência de vocês. A palavra é essa, gente. Amizade. A primeira palavra é essa, amizade. Eu tenho certeza que um monte de aluno está esperando as palavras sair disso. O vídeo vai acabar e não saiu a palavra. Então, a primeira palavra é amizade. Vamos lá para a questão. Próxima questão, né? Deixa eu ver. Pronto, questão 32. Questão 32, vamos analisar aqui. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Olha só lá, pergunta. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Aí nós temos ali, até 11/3, a cada R$70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Ou seja, o que é a sacola retornável? Não é aquela sacola comum que a gente compra
ali no dia a dia na bodega quando a gente vai comprar o pão, né? Ou no comércio, como vocês popularmente chamam. Sacola retornável é aquela sacola mais resistente. Você ganha uma sacola retornável quando você retorna para o comércio novamente para fazer compra, você traz ela, né? Para evitando assim questão sustentável e evitando também a poluição. O texto acima pertence ao gênero, olhando para cá, né? Esse texto. Ele é o que, pessoal? Ele seria uma reportagem. Tem indícios de reportagem aí. É uma crônica. Lembra-se que a crônica a gente explicou demais agora para vocês. Seria uma campanha publicitária ou uma charge? Lembre-se que a gente estudou esses gêneros ao decorrer do primeiro semestre. Então não era para ter mais nenhuma dúvida aqui, né? A resposta correta é o que, gente? Estamos vendo aqui um cartaz, né? Então nós temos aí o que? Uma campanha publicitária, pessoal. Aqui é uma campanha, ó, garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. E aí vem dando lá as dicas abaixo, né? Incentivando as pessoas que a cada R$ 70 em compra eles ganhariam uma sacola. Então, parabéns para você que acertou. Questão 33. O objetivo do texto. O objetivo do texto, opa, já ia marcando aqui, né? O objetivo desse texto, da campanha publicitária, é o que, pessoal? É apresentar a notícia? Se é campanha publicitária, não é notícia. Narrar um acontecimento? Se é campanha publicitária, também não está narrando o acontecimento, né? Não é um conto, não é notícia. Está incentivar o uso de um produto? No caso aqui do texto, está incentivando a isso? E qual seria esse produto? Seria a sacola? Ou fazer uma crítica? Está fazendo uma crítica a alguém? Qual seria a resposta correta que vocês marcaram aí? Então seria o quê? Incentivar o uso de um produto. E que produto é este? A sacola aí no caso, reutilizável, né? Sacola mais resistente. Sim, vai estar poluindo menos o ambiente. O texto estava muito claro. Na verdade, essa prova, gente, ela era muito fácil. Muito fácil mesmo. Tá certo? Vamos agora para a nossa segunda palavrinha, antes da gente partir para o próximo texto. Agora o professor se lembrou de colocar as palavras, porque já pensou se eu não tivesse colocado, né? A próxima palavra vai ser... Olha, só frisa para cá. Angústia. Olha como se escreve angústia, tá certo? Para você escrever corretamente lá no meu PV ou na atividade linkada que eu vou colocar daqui a pouco para vocês. Angústia, segunda palavra. Vamos agora para o próximo texto. Olha só o próximo texto chegando aqui. O que é que nós temos? Com ideias ruins, a indústria da propaganda também polui. Com ideias ruins, a indústria da propaganda também polui. E aí tem ali, agências, fotógrafos, produtoras, fornecedores e clientes se mobilizam para acabar com esse problema. Participe desse movimento, festival da ABP, de 17 a 19 de novembro. Inscreva boas ideias e se manifeste no site abp.com.br. Preserve o nosso meio. Inscreva-se, Festival Brasileiro de Publicidade 2011. Manifeste-se, abp.com.br. A fonte é Época, né, da revista Época, São Paulo, número 698. O acesso, outubro de 2011. Na questão 34, nós temos o seguinte, olha só, depois a gente lê isso aí. O D8. A partir da leitura do cartaz, podemos concluir que, pessoal, ideias ruins incentivam o consumo de propagandas. Eles estão defendendo essa ideia, que ideias ruins incentivam o consumo de produtos, pessoal. Será que ideias ruins fazem isso? Nos ajudam a isso? Ideias ruins beneficiam o consumo e a propagandas. Ideias ruins, coisa ruim, gente. Incentiva ou beneficia alguma coisa? Ideias ruins faz parte do crescimento da indústria. Coisas ruins, pessoal. Ajudem alguma coisa? Essa daqui estava na cara, a questão 34. Então, não tem como uma pessoa ter errado essa questão, pessoal. Porque estava muito claro.
Então, do item A até o item... vamos dar mais uma olhada. Ideias ruins são responsáveis pela preservação do meio? Ideias ruins. Vamos olhar de novo para o texto. O que é que o texto diz? Com ideias ruins, a indústria, a propaganda também polui. Qual seria o sentido? Analisando aqui. Cuidado, porque todas as alternativas têm aí a opção ruins, mas o que é que de fato o texto diz? Né? Que ideias ruins incentivam o consumo de produtos ruins. Né? Se eu tiver uma ideia ruim, eu vou consumir o quê? Eu vou ocasionar o quê? O consumo de produtos ruins. Ideias ruins beneficiam consumar propaganda? Não. Se a ideia fosse ruim, não. Ideias ruins fazem parte do crescimento da indústria? Não. Ideias ruins são responsáveis pela preservação do meio? Não. As ideias ruins, elas provocam isso. Elas não são responsáveis pelo crescimento. Elas caminham pelo decrescimento da empresa. Então, o item correto seria o item A. Vamos para a próxima questão. Lê o texto 1 e 2 e responda. Texto 1. O Papa Francisco conclamou os cardeais católicos a buscarem maneiras inteligentes e corajosas para ajudar as famílias e que, para isso, façam uso do cuidado pastoral, que é repleto de amor. Tem a fonte. Texto 2. Texto 2. Família, papai, mamãe, titia, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Tenho certeza que tem alguém rindo agora um pouquinho, né? Porque quando eu faço live, vocês sempre dizem, o professor não sabe cantar. Então aqui nós temos uma música, né? Disponível, tá aqui a fonte da música. E aí aquela música que também foi muito usada na Malhação, né? Família, Então é essa música que tem aí. Antes de a gente passar para a questão 35, vamos dar uma olhada na próxima palavra. Vamos para a próxima palavra. A próxima palavra, pessoal. Olha só. Terceira palavrinha de vocês. Excelência. Olha aí a escrita. Excelência. A terceira palavrinha. Vamos agora retornar. D13. Observando os textos 1 e 2, podemos concluir que, aqui o texto, né, retornando um pouquinho, falava aqui do Papa que conclamou os cardeais e o texto família. Observando esses dois textos, o texto 1 fala do cuidado que as famílias devem ter com a igreja, o texto 2 fala do cuidado que as famílias devem ter com a igreja, o texto 1 fala que a igreja deve cuidar do convívio das famílias, e o texto 2, o item D, fala de como as famílias convivem no dia a dia. Qual é a resposta que você acha que é a correta aqui na questão 35? Vamos dar uma analisada. É o item D, pessoal. O texto 2 fala de como as famílias convivem no dia a dia. Se você analisar, né? Família, papai e mamãe almoçam junto todo dia. Nunca perde essa mania. Então, o texto 2 ele fala de como as famílias convivem. Aqui, ó, o texto 1 fala que a igreja deve cuidar do convívio. Não tem falando isso. O 2, o texto 2 fala do cuidado que as famílias devem ter com a igreja. Não ressalta em nenhum momento a questão da presença da igreja. E o item A, o texto 1 fala do cuidado que as famílias devem ter com a igreja. O texto 1 não menciona em nenhum momento, né, a questão da família ter esse zelo pela igreja. E sim, né, das pastorais com as famílias. Então, o item correto aqui é o item D. Próxima questão. Mais uma questão de 2 textos. Por isso que é interessante vocês, se você tiver errado aí, do outro lado, você focar na questão que tem 2 textos para analisar. O texto 1 e o texto 2, para responder o seguinte. Texto 1, ganância, né? Nós tínhamos aí o quê? O significado da palavra ganância, né? Que foi retirado ali, como vocês estão vendo na fonte, de um mini dicionário. Ganância é o quê? Qual é o significado de ganância? Ambiência, usura, avareza. Né? Pode ser ambição também, você tem ganância. Texto 2. A ganância é a ignorância. A ignorância do poder, sua doutrina é camuflada. E vai tentando esconder a dor.
o ódio e tudo mais. A vida nasce de um ato de amor. E tem gente negando a dor. Tem pessoa que nega a dor, né? Batalhas vencidas são cheias de perdas. E de um sorriso provém a lágrima. E quem, ou de coração, foi queimado na inquisição da ignorância do poder. Nós temos aí, né, o texto, Ganância, do nosso amigo Acústico Reggae, né, também é uma música. Nós temos ali a nossa última questão, olha só, a questão 36, a nossa última questãozinha. Viu como foi rápido? Mas antes da gente ler a questão 36, nós vamos para a nossa quarta palavra, tá certo? A nossa quarta palavra vai ser o quê? Vai ser uma palavra bem simples, tá certo? Olha só, gente. Escola, tá certo? A nossa quarta e última palavrinha é escola, tá bom? Então vamos agora ver a correção aqui, questão 36. Os textos acima abordam o mesmo tema, né? Os dois textos falavam de ganância. O primeiro apresentava o significado e o segundo falava um pouquinho da questão do quanto a ganância nos faz ser ignorante, nos faz ser alheio a outros sentimentos. Os textos acima abordam o mesmo tema. Porém, podemos afirmar que o texto 1 é apenas uma música e o texto 2 um verbete. Errou, né? Porque o texto 1, ele não é música. Ele não é música, ele é o verbete. O que é o verbete? Algo tirado do dicionário. Então, o item A já não era. Você vai analisando por item, vai anulando, você vai cortando. B, o texto 1 é o verbete. O texto 1 é um verbete. É um verbete, pessoal? Será que é um verbete? E o texto 2, uma música. Tem que olhar direitinho para a fonte para saber se de fato é. O texto 1 apresenta um conceito sobre o tema. Tem algum conceito aqui sobre o tema? Nesse texto 1 aqui? Fique pensando aí. E o texto 2 apresenta uma ironia sobre o tema. Qual seria o item correto? Vamos dar uma analisada? O item correto é o item B, pessoal. O texto 1 ele é apenas o quê? Um verbete tirado de um dicionário. E o texto 2, ele é nada mais, nada menos do que uma música, como eu bem mencionei quando fiz a leitura a primeira vez para vocês. Tá certo? E aí, qual foi o seu resultado? Qual foi a sua nota? Depois de você ter participado de 2 lives, né, comigo anteriormente via Google Meet, ter escutado a correção ali ao pé da letra, onde a gente fazia as discussões, onde vocês participavam lendo, né? Claro, é evidente que quando a live é feita via Google Meet, a gente vê a interação maior, mas vocês, ao final dessa aula, nada impede que vocês vão lá no YouTube e façam algum comentário sobre a correção, sobre o que acharam da correção, para interagir, tá certo? Se você foi mal, pessoal, fique mais atento. A gente viu que a avaliação de língua portuguesa teve alunos que chegou e disse que estava difícil. Ela não estava difícil, tá certo? Talvez você achou um pouquinho mais difícil porque foi 2 provas junto, português e matemática. Mas a gente viu aí, facilmente as respostas estavam claras. Faltou só o quê? Um pouco de atenção, pessoal. A avaliação de português ela estava fácil. Em outras palavras, ela estava mamão com açúcar. Agora, nós vamos para a segunda etapa da nossa aula. Mas antes disso, vamos ver mais uma palavrinha, tá certo? E a nossa quinta palavra, ela é o amor, pessoal. O amor. O amor é coisa boa, né? A nossa quinta e última palavrinha, o amor. Tá certo? E a gente vai estar encerrando aqui esse momento, mas vamos para a nossa segunda etapa. A nossa segunda etapa, hoje nós vamos falar, segunda-feira, 16 de agosto, nós vamos estar conversando com vocês sobre os descritores. Descritores, nós trabalhamos na segunda-feira passada o descritor D9
E hoje nós vamos estar trabalhando o conceito através de vídeos, que eu vou estar postando mais outro vídeo, o descritor D10, tá certo? De língua portuguesa. Vamos trabalhar. Em seguida, após a exposição desses vídeos, vocês vão ter que acessar um link, tá certo? Que eu vou colocar no Google Forms, lá dentro do grupo do WhatsApp, onde você vai responder, tá certo? Todas as questões, vai tentar tirar uma nota suficientemente boa. E a primeira questão do link do Google Forms que eu vou colocar vai ser o seguinte: preencha as palavras que você assistiu ao longo do vídeo, tá certo? Se você acertar todas as palavras, a sua frequência é validada. Se você errar essa primeira pergunta, embora você acerte as demais, você vai ter que fazer o questionário novamente. Mas para você fazer ele novamente, você precisa assistir o vídeo completo, porque precisa valorizar esse momento, a correção ela é importante para o crescimento de vocês, tá certo? Enquanto pessoas. Boa sorte para o 8º ano, na avaliação de língua portuguesa e matemática amanhã. E boa sorte, pessoal. Amanhã, terça-feira, eu não dou aula nem no 8º nem no 9º. Boa sorte também para o 9º ano, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. São pessoas especiais, pessoas que eu gosto muito. E quero ver o crescimento de cada um no português e na matemática, em todas as disciplinas, tá certo? Valeu e até a próxima, amiguinhos. Até a próxima.